Glória a Deus. Boa noite, meus amados, a paz do Senhor, amém? Amém, gente? Oh, glória, estou feliz, é sempre um prazer, uma honra estar nesse lugar, é sempre um privilégio poder ministrar a palavra do Senhor, falar das coisas que Jesus tem feito, é para mim um prazer muito grande, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Estamos alegres e não é à toa que estamos alegres. Amém? O Senhor tem feito maravilhas no meio do seu povo. Ah, se todos pudessem ver o que o Senhor está realizando. Aleluia! Não precisa de olhos nus, carnais, para enxergar. Mas se você estiver um pouquinho próxima dele, você será capaz de perceber o que Ele tem feito nesse tempo em nosso meio. Oh, glória a Deus! Glória a Jesus! Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Foi a referência bíblica escolhida para essa noite. Enquanto você procura, aleluia. Deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Me chamo Elisânia, congrego na comunidade profética Vivendo em Triunfo, em Belfor Roxo, presidida pelo pastor Paulo Sérgio Baldino, de quem tenho a bênção para estar aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. É sempre um prazer retornar a essa casa. Me faço acompanhada desse casal lindo e maravilhoso que vocês já conhecem, Diogo e Indiana. Obrigada por me fazer mais feliz com a presença de vocês. São os líderes do Ministério Teatral lá da igreja. Os irmãos que estão aqui visitando, se precisarem de um ministério teatral de Deus, é de Deus ou não é, gente? De Deus, leve na sua igreja. Leve na sua igreja. Você achou? Diga amém. Glória a Deus. São os versículos 3, 4 e 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 3, 4 e 5. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para Ele, ou aproximando-vos dEle, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Se assente por um instante. Prometo que não serei cansativa, mas eu tenho algo da parte do Senhor para compartilhar com os irmãos. Mulheres mais próximas de Cristo. Eu vinha no caminho, conversando com o Diogo e com a Indiana, sobre estar mais próximo de Cristo. Eu falei, gente, a mensagem completa eu ainda não tenho. Mas o fato de perceber, de ver Pedro falando sobre estar próximo de Cristo, já nos abre uma vertente. Porque quem não sabe quem foi Pedro, quem não conhece a trajetória de Pedro, quem não conhece Pedro e constantemente não o compara com a igreja, por que, missionária? Porque Pedro
vivia oscilando. Gente, pensa num crente que oscilava. Era Pedro. E vê se não se encaixa na minha e na sua vida. Um dia estamos fervorosos, no outro dia nem tanto. Um dia estamos felizes e no outro bate uma angústia, uma tristeza que ninguém sabe de onde veio. Um dia estamos dispostos e disponíveis a orar por alguém, no outro dia já precisamos de alguém que ponha a mão na nossa cabeça. Pedro oscilava, um dia ele era muito fervoroso e por vezes Jesus o repreendia. Por vezes Jesus o trazia para a realidade. Por vezes Jesus tentava fazer com que Pedro entendesse e enxergasse que sem ele, sem a presença dele, sem a direção dele, Pedro não chegaria a canto algum. O Evangelho de João, no capítulo 15, é taxativo quando diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda árvore que está em mim e não dá fruto, ele, o lavrador, corta e a lança fora. Aquela, porém, que dá fruto, ele, o lavrador, limpa para quê? Para que dê mais frutos ainda. Eu não sei se você tem sentido ultimamente um certo desconforto. De repente pode ser o agricultor te limpando para que você evolua, para que você cresça, para que você amadureça e dê mais frutos ainda. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho ensinado. Aí ele dá o conselho e a receita: permanecei em mim. Por que, Jesus? Porque se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiser. Ah, meu irmão! Às vezes a gente pede, não recebe, nem sabe por que não está recebendo. Jesus é claro: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Porque assim como o ramo não pode frutificar se não tiver enxertado na videira, assim também são vocês. Não podem dar fruto se não estiverem em mim. Jesus está dizendo: quanto mais vocês andam comigo, mais parecidos comigo vocês ficam. Quanto mais vocês andam comigo e ouvem e obedecem a minha palavra, mais parecidos comigo vocês ficarão, mais frutos vocês darão. Jesus continua dizendo: eu não considero vocês como servos, eu não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo vocês de amigo. É, Jesus? É. Por quê? Porque tudo que o Pai divide comigo, eu como amigo divido com vocês. E Jesus está dizendo: fica perto de mim, anda comigo, aleluia, e seja parecido comigo. Estar mais próxima de Cristo, minhas lindas, é entender que a cada dia mais de você morre, mais de você se perde, mais de você se apaga e mais dele aparece, mais dele brilha, mais dele resplandece. Mateus, no capítulo 6, dentro do sermão da bem-aventurança, dentro desse contexto, Jesus olha para a multidão, para os discípulos e diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ora, ninguém acende
acende uma candeia e põe ela debaixo de nada, põe ela escondida. Antes ela é colocada no velador. Para quê? Para que todos na casa percebam, para que todos na casa sejam iluminados, para que todos na casa tenham clareza. E Jesus, ele liberava a palavra, ele dava a palavra e ele aplicava na hora. E ele dizia assim: que essa luz resplandeça em vós, para que os homens vejam e assim glorifiquem ao Pai que está no céu. Sabe qual tem sido o nosso grande problema nesse tempo? Exigir que os homens indiana glorifiquem ao Pai que está no céu. Mas se os homens não estão vendo a luz, se os homens não estão vendo resplandecer através de nós a luz, não há glorificação, não há aceitação, não há percepção. Jesus está dizendo: vocês são a luz. O papel de trazer clareza está com vocês, é de vocês. O dever de iluminar o caminho do perdido é de vocês. O exemplo quem tem que dar é vocês. Porque a coisa mais linda do mundo é ser chamado de cristão. Você é cristão, sou cristão. O que significa cristão, missionária Elisânia? Pequeno Cristo. Irmãos, isso é tão sério. Quando você está dizendo, sou um cristão, ao mesmo tempo você está dizendo, se você está precisando de Jesus, pode contar comigo. Eu te levo até Ele. Você está se colocando na brecha. Quando você abre a boca e diz, eu sou cristã, você está dizendo, eu sou uma representante do reino. Eu sou aquela que promove o reino. Eu sou aquela que anuncia as grandezas do reino. Eu sou aquela que anuncia as boas novas. E se alguém te perguntar baseada em quê? Se garantindo em quem? Tu vai responder, eu sou próxima dele. Até porque não podemos falar de alguém que não conhecemos. Não podemos falar da vida de alguém que não conhecemos. E quanto mais você fala de Jesus, conhece de Jesus, mais propriedade você tem para falar e para apresentá-lo para alguém. Pedro está escrevendo e está dizendo, a pedra viva que os homens rejeitaram era a preciosidade de Deus. E vocês se fizeram com ele pedras vivas, para oferecerem a Deus sacrifícios espirituais. No Antigo Testamento se oferece outro tipo de sacrifício. Deus está dizendo, não é mais aquele sacrifício. Que tipo de sacrifício missionário ofereceremos a Deus? O que são sacrifícios espirituais? Sacrifícios são frutos que precisam expressar o caráter de Cristo em nós. São frutos que manifestam a natureza de quem Deus é. E quem Ele é. O que Ele é. Amor. Bondade. Misericórdia. Generosidade. Justiça. Deus está dizendo para a sua igreja nessa noite, apresentem-se a mim, e quando vos apresentarem, ofereçam tais sacrifícios, porque são esses que agradam a Deus. A mulher que é próxima de Cristo, o homem que é próximo de Cristo, ama. Eu não estou falando de mérito, de merecimento não. Porque se for colocar num papel, ninguém está merecendo nada hoje. Mas quanto mais você anda com Ele, mais amor se verá em você. Mais amor se manifestará através de você. Quem anda com Ele é bom. É bondoso.
Hoje é complicado falar, né? É complicado ser bom, ser bondoso com alguém. Porque hoje tem crente cansado de ser bom. Já ouviu isso? Tô cansada de ser boazinha. Tô cansada de ser boazinha com todo mundo. Até um ditado popular que diz: uma mão lava a outra, só que na minha vez a água acaba. Alguém está olhando para você e está dizendo: larga de ser boba. É só você que faz. É só você que ajuda. É só do seu bolso que sai. Você é sugada, você está sendo sugada. Larga de ser boba, tu é muito boazinha. Não dá para ser boazinha o tempo todo. Dá, sim, seja, por favor. Jeremias no capítulo 17, ele está comparando o homem que confia no Senhor a uma árvore plantada junto a ribeiros de água. E essa árvore citada por Jeremias, no meio do deserto, ela frutifica. No meio do sol do deserto, suas folhas permanecem verdes. Porque confia no Senhor. Missionário, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você é uma árvore. A sombra que você oferece não é para você, é para os outros. O fruto que você produz não é você que vai comer, são os outros. Deus ministrou esses dias essa palavra no meu coração. Já reparou as fases de uma árvore? Já reparou o comportamento de uma árvore passando pelas 4 estações? Nem sempre ela está bonita. Nem sempre ela está viçosa. Nem sempre ela está com todas as folhas. É Deus falando comigo e contigo. Eu sei quem você é. Eu conheço a tua estrutura. Eu te conheço. Eu sei que tu não anda feliz todos os dias. Eu sei que tu não está bem disposta todos os dias. Mas como Isaías libera no capítulo 40... os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que esperam no Senhor. Que a sua esperança não pereça, minha irmã. Que a sua fé não se abale nesse tempo. Quando a árvore passa pelo momento de queda das folhas, você já reparou? Quando tem muita folha, a árvore é maravilhosa. Quando tem pouca folha, os defeitos da árvore aparecem. Muita coisa da árvore fica exposta em evidência. Nesse tempo, ela é pouco procurada. Ninguém tira foto com ela. Ninguém convida ela para as festas. Não é todo mundo que quer ficar perto dela. Até porque a sombra que ela está produzindo agora é pouca, diminuiu. Ah, mas vai atrás dessa árvore na primavera. Todo mundo quer estar perto. Todo mundo fala dela. Todo mundo tira foto. Todo mundo elogia. Todo mundo se aproveita dela porque ela está vivendo um tempo favorável. Mas existe um que olha para ela, que a ama no outono, no inverno, no verão, na primavera. Fomos feitos um com Ele. Aleluia! Fomos feitos um com Ele. Ele disse para os discípulos: assim como eu e o Pai somos um, eu quero ser um com vocês. Sejam um comigo. Fica perto. A sua vontade de estar perto dele sempre será menor que a vontade dele de se revelar a você. A vontade de Deus fazer e realizar em nós e através de nós é sempre abundante.
amor, bondade, generosidade, misericórdia e justiça. É o que precisa resplandecer. É o que precisa transbordar da minha e da tua vida nesse tempo. E sabe o que é interessante? Precisamos ser completos. Quando se trata de frutos do Espírito, precisamos ser completos. Sim. Não adianta ter bondade e não ter temperança. Não adianta ter temperança e não ser longânimo. Está entendendo? Deus está nos chamando. Porque Pedro aprendeu na pele a se relacionar da forma correta com Deus. Uma hora Pedro está dizendo: eu estou do seu lado na vida e na morte. Deus está dizendo: ah, Pedro, se eu não tivesse orado por você, Satanás tinha te arrasado, Pedro. Tinha te peneirado como trigo, Pedro. Eu orei por você. Pedro, você precisa se converter. Porque quando você se converter, você também vai converter os seus irmãos. Olha. Nisso eu começo a entender, Indiana, que no reino de Deus não é cada um por si. Não é cada um por si. Não. É eu por você, você por mim. Porque quando eu me converto de verdade, a minha casa se converte. Quando você se converte de verdade, os seus amigos vão se convertendo um por um. E como acontece, missionária? Com fruto que nós produzimos dia após dia. João capítulo 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Não para por aí. Eu escolhi e nomeei para que vades e des fruto. Qualquer fruto, Jesus, não. Permanente. Fruto permanente. Sabe quando seus frutos são permanentes e não morrem? Quando você não desiste. Quando você persevera. Eu vinha conversando com um evangelista amigo meu. Fiz uma agenda agora na parte da tarde. E ele que me levou ao encontro dos meus amigos para vir para cá. E ele me dizia: é muito bom ver os amigos das antigas ministrando a palavra. É muito bom ver os amigos das antigas e ver que eles não pararam, que eles continuam. Eu falei para ele: meu amigo, o nosso grande desafio hoje é esse, é permanecer. É permanecer. Eu estava com uma irmã desviada há mais de 30 anos. E por vezes ela levantou a mão, aceitou Jesus. Mas o desafio era permanecer. Porque as distrações estão aí para nos afastar do propósito, para tirar os nossos olhos do alvo. Mas há 4 anos mais ou menos, 3, ela voltou para Jesus. Começou a participar comigo dos cultos de mulheres da nossa igreja. Começou a ir nos cultos. Parou de beber. Aí a gente começa a ver, né? Parou de beber. Porque, irmãos, às vezes quem olha para o seu parente que ainda não serve a Jesus, ou quando alguém na sua casa levanta a mão, há uma grande multidão assistindo de longe e dizendo: eu quero ver até quando isso vai. Eu quero ver até quando. Ah, é fogo de palha. Daqui a pouquinho está fora da igreja. Daqui a pouquinho está no bar bebendo de novo. Não. Mas dentro daquela casa existe alguém que anda com Jesus, que conversa com Jesus, que está perto de Jesus. Ah, e tem a promessa. Ela parou de fumar.
E ela xingava, irmãos, pensa, ela xingava num grau. Em agosto do ano passado, Deus me deu a honra de batizá-la. Irmãos, isso não tem preço. Você acredita que através de você, dos frutos que você dá, a sua parentela vai se converter? Você acredita que a sua família vai estar no altar? Eu acredito, porque Deus um dia me prometeu. E posso te lembrar algo a respeito da palavra que sai da boca dele. Nenhuma palavra que sai da boca dele tem autorização de voltar vazia, ou tem autorização de cair por terra. Antes, ela tem o dever de cumprir o propósito para o qual foi designada. Me explica, missionária, tudo que Deus falou a teu respeito, tudo que Deus falou a respeito da tua casa, da tua família, não vai cair por terra. Não vai cair por terra. Um dos meus irmãos, lá em casa nós somos muitos. Somos 8, graças a Deus. E num período, muitos estavam desviados. Hoje só falta um voltar para Jesus. Mas vocês não fazem ideia dos lugares que o nome deles estão escritos dentro desse Rio de Janeiro. Bota aqui no caderno de oração. Tem algum nome para botar? Tem. Bota o nome da família inteira e ora. Não se canse. O apóstolo Pedro está dizendo aqui no versículo 9. Ele está dizendo: não se canse de fazer o bem. Essa frase que você tem dito, isso é coisa do diabo, irmãos. Estou cansada de ser boazinha. Não, Pedro está dizendo: não se canse de fazer o bem. O mesmo Pedro, Jesus olhou para ele e falou: Pedro, quando você se converter, seus irmãos serão convertidos. E eu ainda vou te dizer mais, Pedro, você vai negar que me conhece. E aconteceu. Quando Jesus é preso, Pedro passa a acompanhar de longe, né? Aquele que andava perto está perdido agora, está confuso. Mas eu ouvi um amigo pregando outro dia sobre Pedro, e ele disse: irmãos, observe, o mesmo Pedro do Getsemane que corta a orelha do moço, não é o mesmo Pedro que agora está na prisão quase 20 anos depois, desarmado, sem espada, preso, desnudo, dizendo que vai dormir, vai descansar. E não é o mesmo Pedro que lá na sua carta vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você está entendendo que é um processo? Você está entendendo que o seu parente não vai mudar de hoje para amanhã? Você está entendendo que aquele que se converteu lá na tua casa não vai mudar de hoje? É um processo. Missionário, o que eu preciso fazer nesse meio tempo? Continue frutificando. Continue entregando para Deus sacrifício espiritual. Olha que coisa linda. De Provérbios 31. Fala da mulher virtuosa, né? Os últimos versículos falam assim: enganosa é a graça, e vã é a formosura. E vaidade é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Aí o último versículo diz assim: dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as tuas obras. Missionário, eu não entendi. O que você faz fala mais alto do que o que você diz.
meus irmãos, um dos meninos, somos 4 casais. E ele é o segundo, ele é abaixo do mais velho. Se desviou. Usuário de droga. Há décadas. E a última vez que ele voltou para Jesus, ele ficou um tempo. Foi consagrado evangelista. Era seminarista. Depois se desviou, se estressou. Tem um temperamento terrível de Pedro. E quando eu perguntava, você não pensa em voltar para Jesus? Ele dizia, eu não. Mas você não quer ir para o céu? Ele, tenho medo de altura. Nesse nível. Eu comecei a entender que o que eu falava, Diogo, não surgia efeito. Por quê? Ele conhece a palavra. Ele é um líder nato. E com líder Deus fala como, irmãos? Não julgue líder, pastores. Não fale mal. Isso eu aprendi na EBD? Não, dentro de casa. Um dia eu ouvi uma palavra de um pastor que eu tive na adolescência. E eu sempre trabalhei muito na igreja. Eu ouvi uma palavra, não gostei, não achei justo. Cheguei em casa revoltada e disse, eu não quero mais. Não nasci para ouvir esse tipo de coisa. Não vou levar desaforo para casa, eu não vou trabalhar mais na igreja. Aí a minha mãe, desse tamanho, olha para mim e diz, você serve a Deus e não a homens. Ele é teu pastor e você vai obedecer. Era assim que eu ouvia em casa, viu? Independente do que seja o seu pastor, de quem seja e o que faça, seja submisso. Não estou dizendo aqui para contrariar a palavra, desobedecer a palavra por causa de homem. Eu estou falando que com líder Deus trata diretamente. E com meu irmão foi assim. Ele foi morar numa casa, minha pastora, que outrora ela era uma igreja. A casa que ele mora hoje era uma igreja. E Deus começou a palestrar com ele. De vez em quando ele sentia algumas coisas. Mas tinha alguém que era próximo de Deus orando. Tinha alguém que era próximo de Deus dando bom testemunho. Você está entendendo isso? E normalmente o irmão mais novo tem que ser conduzido, não conduzir. E por vezes ele chegava para mim e pedia conselho. Olha, não, eu gosto de conversar com você. Porque você é crente, mas você é diferente. Você não é igual fulano que tudo que fala quer tacar pedra. Não, você sabe falar. E eu comecei a intensificar as minhas orações. Essa palavra aqui de Provérbios, deixe que suas obras a louvem nas portas. Deixa que seus frutos falem por você. Você que tem aberto a boca em casa e não tem adiantado nada, para de falar e começa a produzir. Para de gritar e tentar ganhar no grito e começa a produzir. Deixe que essa luz resplandeça para que os homens vejam e glorifiquem a Deus. Já estamos cansados de ouvir essa frase. Para ser crente igual fulano, eu prefiro não ser. Para ser crente igual aquele pastor, eu prefiro não ser. Irmãos, deixemos que as características de Cristo transbordem em nós, resplandeçam em nós. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Fomos feitos pedras vivas com Ele.
sacerdócio santo, povo eleito. Se alguém foi eleito, é porque alguém votou para ele ser eleito. O céu está olhando para você, está apostando em você. Nós estamos andando na terra e buscando e colocando expectativas nas coisas, nas pessoas, e esquecemos que nós somos a expectativa do céu. Isso. Nós somos a expectativa do céu. O poder para mudar, para transformar, para renovar, está na tua mão. Se a tua mente é renovada, você transforma o ambiente em que você está inserido. E como é que temos a mente renovada? Mediante a palavra de Deus. Josué capítulo 1. Josué, não te aparte do livro dessa lei. Medita de dia e de noite. Para que, Deus? Para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E qual é a promessa baseada nisso? Eu vou estar contigo. Eu serei contigo. Eu serei contigo. Para Moisés ele disse: só tira o povo do Egito. A minha presença será com vocês. De dia como a coluna de nuvem, à noite com a coluna de fogo. A minha presença será com vocês. Gideão está malhando trigo no lagar e o anjo está dizendo: Deus é contigo, varão valoroso. Só que Gideão está se sentindo pior. Gideão pergunta se Deus é comigo, por que me sobreveio esse negócio aí? Por que está acontecendo isso tudo aí? O anjo olha para ele e diz: nessa tua pouca força, tu vai contra o inimigo e você vai ser vitorioso, com pouca força. Quem disse que no mundo espiritual, para ganhar batalha, tu tem que ser fortão? Você tem que ser dependente do Todo-Poderoso. 2 Crônicas capítulo 20. Josafá está orando e está dizendo: Senhor, eu não tenho força para lutar com essa multidão. Eu não sei nem o que fazer. Mas tem um detalhe: nossos olhos estão postos em ti. Acabou. Para onde você está olhando, o lugar para onde você olha determina o tipo de vitória que você quer. O lugar para onde você olha determina em quem você está confiando. Está entendendo? Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Esse Senhor não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Eis que não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ele está dizendo: vai guardar a tua alma, vai guardar tuas emoções, vai te trazer equilíbrio, vai alinhar a tua vida. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia. Quer mais? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos. Os montes podem se movimentar, as águas podem espumejar, a terra pode estremecer. Ele levanta a sua voz e abala a terra, estremece a terra.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ao salmista faz um convite dizendo: vinde, contemplar as obras do Senhor. Sabe o que é Deus dizendo para mim e para você? Traz a tua memória aí. Lembra de tudo que eu fiz. Está olhando para a crise hoje e esquecendo da vitória que eu já te dei. Está olhando para a doença de hoje. Está esquecendo de tantas enfermidades tuas que eu já curei. Uma hora dessa, que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até os fins da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Aí o salmista aconselha: se acalma, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Quem foi Jacó? Aquele que outrora não tinha crédito, mas percorreu um caminho lindo, refez caminho, pediu perdão, manifestou as características de Deus. Teve o nome até mudado. Saiu mancando, mas é só um detalhe. Mudou de vida, irmãos. O Deus de Jacó. Quantas vezes a gente vê o nome de Jacó pela Bíblia toda? Abraão, Isaac, né? Homens que manifestaram sacrifícios espirituais agradáveis, de bondade, de amor, de justiça. Estamos próximos dele. E se estamos próximos dele, o nosso comportamento tem no mínimo se parecer com o dele. Não tem um ditado lá fora que diz: diga-me com quem tu andas. Aí na Bíblia vem escrito diferente: pelos frutos se conhece a árvore. Irmãos, olha para esse lindo, para essa linda que está do teu lado. Fala para ela: Deus está contando contigo. Tua casa está contando contigo. Tua família está contando contigo. Um dia olharam para mim e falaram: Indiana, Lisânia, não para não. Porque se você parar, muita gente vai parar também. A sua vida é responsabilidade minha também. A vida do seu irmão precisa ser responsabilidade sua também. Como, irmão? Não posso controlar. Cubra ele de oração. Mostre a ele o caminho. Se você se converteu, ele vai se converter também. Porque Pedro vem dizendo no primeiro versículo, no versículo 3: se é que vocês provaram que Deus é bom. Quem já provou aqui que Deus é bom? Se tem alguém que não provou, provai e vede que Ele é bom. Fica de pé comigo. Uou! Quem é próximo de Jesus não pode ter dificuldade de liberar perdão, irmãos. Não pode. Quem é próximo de Jesus não pode ter dificuldade de servir ao outro. Nós fomos chamados para servir. A quem? Uns aos outros. Capítulo 13 do Evangelho de João. Os discípulos reunidos com Jesus na mesa, pertinho da Páscoa. Do nada, Jesus quer dar uma aula agora. Ele levanta da mesa, pastora.
pega uma toalha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro olha para ele, sempre Pedro, é sempre Pedro. Pedro olha para ele e fala: o meu pé o senhor não vai lavar não. Está errado isso aí. Ué, se inverteu o negócio, eu tenho que lavar o pé do senhor. Jesus olha para Pedro como quem diz: cara, tu anda comigo, você ainda não entendeu nada. Quantos, né, irmãos? Não falta um culto, mas ainda não entendeu nada. Mas você vai entender. Você vai entender. Jesus olha para ele e diz: Pedro, se você não me deixar lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Tá bom para você? Aí Pedro: então lava, ué. Quer lavar? Lava meu corpo todo, então. Jesus lava os pés dos discípulos. Quando ele termina, ele diz: vocês viram o que eu acabei de fazer? Do mesmo jeito que eu fiz, façam vocês uns com os outros. Jesus te dá uma aula de humildade. Lembra quando Jesus fala que no reino o maior tem que ser considerado o menor? Levanta a tua mão para o céu quando alguém dizer para você que você é pequenininho, que você é miudinha. Que bom. Que bom que o vaso é de barro, né? Que bom que alguém está olhando para o vaso de barro e não está dando nada. Não tem noção do tesouro que tem dentro. Porque Paulo vem dizendo: porém temos esse tesouro em vasos de barro, mas temos. Mas para que a excelência da glória seja dele, não nossa. Deus sabe tudo que ele depositou aí dentro de você. Mulher, Deus sabe tudo que ele depositou dentro de você. Posso te falar? Bota tudo isso para fora. Compartilha. Compartilha com as suas irmãs. Hoje minha irmã não pôde vir comigo, mas ela sempre está me acompanhando agora, pastora. Ela: eu quero ir com você, eu quero ir com você. Embora tenha sido até uma certa idade criada na igreja, ela está naquele primeiro amor, sabe? Aquela coisa linda. Eu vivo chegando atrasado. Quando eu chego atrasado no culto, ela briga comigo. Ela briga. Bota isso para fora. Missionária, mas eu não canto, mas eu não prego. Lembra de Dorcas? Que era costureira? Dorcas era costureira. Irmã, minha mãe era costureira. Quando chegava a festa dos jovens, eu sou da época da Assembleia, irmãos, dos uniformes. Terninho, meia calça, escarpão. E minha mãe fazia as roupas. De repente você costura, de repente você borda, de repente você cozinha. Deixe suas obras te louvarem nas portas. Use suas habilidades para o reino. De repente ninguém organiza um ambiente como você. Deixa Deus te usar para organizar os ambientes. Aleluia. Bota isso para fora, mulher. Deus está levantando mulheres. E para de pedir ferramenta para Deus, porque a ferramenta Ele já te deu. Saul, quando bota a armadura em Davi, Davi não consegue andar. Isso aqui não é para mim. Davi tira. Diferente das coisas que Davi já usava, ele só pegou o que? As pedras. Porque a funda ele já tinha. O cajado ele já tinha. Está entendendo? Está na tua mão as ferramentas. E o seu grande desafio a partir de hoje, como sempre foi, será permanecer, o quê? Próxima de Jesus. Sai de perto não. A crise vai tentar te tirar de perto. A tristeza vai tentar te tirar de perto. As decepções vão tentar te tirar de perto. Mas não saia.
Eu sei que todas vocês têm um pouquinho de teimosia aí dentro de vocês. Usa essa teimosia para permanecer na presença. Agora, só de raiva eu não vou sair. Não vou. A luta veio. Agora eu vou orar mais. É agora que eu vou ler a Bíblia. Vou orar pela fulana também. Amém? Fecha seus olhos. A sua vida nunca mais será a mesma. Não se permita. Deus está liberando algo novo aqui para algumas mulheres. Alguém entrou aqui pedindo: Senhor, eu preciso de uma novidade. Ele está liberando novidade. Mas Ele está dizendo para alguém aqui: para de olhar para o que aconteceu. Para de olhar para o passado. Não olheis para as coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que faço algo novo. Algo novo